Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Band Entrevista. Hoje nós vamos conversar sobre construção civil e também vamos falar um pouco do setor imobiliário, o que está acontecendo aqui em Campinas. Também a gente vai falar sobre a revitalização do centro. Tudo isso vai ser abordado aqui no Band Entrevista hoje. Nós estamos recebendo o Márcio Benvenuti, ele que é diretor da Regional Campinas do Sinduscon São Paulo. Márcio, seja muito bem-vindo aqui ao Band Entrevista. Muito obrigado pelo convite. É muito importante a gente vir na Band Entrevista aqui para falar sobre construção civil. Estamos à disposição. Muito obrigado. E comigo hoje, a partir de hoje, estará o Edson Souza. Edson, seja muito bem-vindo ao Band Entrevista. Agora será meu parceiro definitivo aqui. E pode já fazer a primeira pergunta. Bom dia, Marcos. Bom dia, Márcio. Bom dia também aos telespectadores. A pergunta que eu queria fazer para você, a primeira é o quanto que a pandemia acabou influenciando os trabalhos do Sinduscon? Os trabalhos do Sinduscon é interessante, da construção civil, né? Nós fomos pouco afetados. Graças a Deus, foi uma área da indústria que não foi afetada porque ela não foi fechada, né? Nós trabalhamos durante a pandemia inteira. Para trabalhar durante a pandemia inteira, nós tivemos que ter algumas preocupações. A primeira, mudou muito o sistema de trabalho dentro das obras. Então, nós tivemos muita preocupação com a contaminação, com material, com limpeza, com EPI, né? E nós, durante os 2 anos, fizemos um controle de 35 mil funcionários na construção civil. E o índice foi baixíssimo dentro de obra de contaminação. Foi uma experiência muito positiva, deu 0,04 de mortes dentro de 30 e poucas mil pessoas trabalhando, né? Isso foi muito importante. Em contrapartida, para se construir, precisa ter o material. Só que o material não foi produzido, né? Então, essas são as duas pontas, né? A obra continuou, mas com bastante problema com a indústria da construção de produtos. O produto realmente... muito problema nesses 2 anos. Falta de produto e preços crescendo. O principal, acho que, impacto, né, dessa falta de produtos é o aumento de preço mesmo. Isso, de quanto foi essa inflação no setor por causa dessa falta de matéria-prima e se isso foi repassado, né, para o consumidor, já quando as obras estão ali concluídas, né, para quem vai comprar a obra, se isso teve esse repasse direto ou não, se acabou conseguindo dar uma amenizada nesse repasse para quem for comprar. Marcão, são duas pontas também, né? Porque a maioria das obras que são financiadas, elas têm um índice de repasse mensal da inflação. Agora, a inflação da construção foi muito mais alta e a média é difícil de falar porque tem alguns produtos de base que subiram muito. Por exemplo, ferro, né, o aço e o cimento. E o cimento subindo até hoje, inclusive. Então, esses dois, o alumínio também subiu muito e isso chegou a 85%, 90% ao ano, né, nesses 2 anos aí. Então, foi muito problemático. Agora, dentro da construção, teve uma mudança de característica, porque surgiu também a pequena obra. Aquele que foi fazer o seu salinha na sua casa, o quarto por filho, aumentar a garagem, o homeschool dentro de casa, que a maioria foi todo mundo trabalhar em casa. Então, o que aconteceu? A mão de obra qualificada também fugiu da construção civil e foi aumentar lá na pequena obra, onde a inflação não era tão importante, porque ele comprar um saco de cimento, paga 20, pagar 40 para fazer, não dá diferença no preço final. Essa foi a mudança muito fundamental. Só para não perder o gancho, o Márcio, você falou aí do quanto a pandemia acabou influenciando. Os apartamentos novos, todo mundo exigia, olha, eu quero uma sacada, eu quero uma garagem. Agora a pessoa está exigindo um home office. Exatamente. Você vê que interessante que o Sinduscon contribui, nesses 2 anos, o que a gente pôde contribuir?
principalmente nas obras sociais que você conhece muito, né, de Minha Casa Minha Vida, hoje verde e amarela. A gente trabalhou muito forte com a prefeitura, com a Câmara, para que mudassem as leis. Por exemplo, nos corredores hoje, esses apartamentos que custavam 190 mil, 180, já não precisa ter garagem, porque essa mudança foi muito rápida, né? Veio o Uber, veio a bicicleta, veio... Então, como é que você vai num apartamento de 190 metros, gasta 25, 30 mil numa garagem, que você não tem um carro? Isso foi muito bom aqui, a força que nós demos para Campinas, para que essas leis fossem mudadas. Inclusive, na Coab, da lei do ex, a gente conseguiu modificar em vários pontos para que não seja a obrigatoriedade da garagem, e sim uma lei do mercado. Voltando só para a questão das pequenas obras, que eu fiquei curioso, as pessoas elas mesmas estão fazendo, estão colocando a mão na massa, né, quase que literalmente, para fazer esses pequenos reparos, ou não? Tem a contratação de uma mão de obra qualificada? E a outra questão também que eu queria emendar é referente à invasão da Rússia na Ucrânia, se isso de alguma maneira tem impactado também no preço das matérias-primas. Olha, a primeira pergunta é a seguinte, que realmente a mão de obra qualificada, a melhor mão de obra qualificada, ela foi para fazer o trabalho individual. Porque ele fez a reforma da casa dele, aí vem um vizinho e diz assim, então reforma a minha também. Um grande problema da pandemia foi a mão de obra qualificada. Para vocês terem uma ideia, o Sinduscom qualifica essa mão de obra. Porque o governo não tem incentivo para qualificar. Você não encontra uma escola de pedreiro, de carpinteiro, de mestre de obra. Isso o Sinduscom faz em parceria com o Senai. Nesses últimos 2 anos, nós não fizemos. Para você ter uma ideia, a gente chegava a qualificar 3 mil funcionários por ano aqui em Campinas, em trabalho junto Sinduscom e Senai. Então, essa mão de obra qualificada nesses 2 anos zerou. É um grande problema que nós vamos enfrentar em 2022 e 2023. Quanto à guerra, não resta dúvida, esse foi um problema que foi uma pedra que caiu na cabeça, né? Principalmente insumos, como eu te falei, né? O aço, o alumínio, né? O cimento já é um problema porque ele é leve e de grande quantidade e é difícil importar, então tem que ser produzido aqui mesmo, são 2 áreas diferentes, né? Nos últimos anos, Márcio, eu não percebi assim, grandes alterações, grandes movimentações, grandes transformações na cidade de Campinas, a não ser o rótula, na época ainda do Magalhães Teixeira, do Jurandir Fernandes, e depois agora a revitalização da Glicério, quando o Samuel Rocílio era secretário de Desenvolvimento. Eu queria saber se a prefeitura, se a administração chama o Sinduscom na hora de planejar o futuro, na hora de saber, olha, que tipo de intervenção a gente pode fazer para melhorar a cidade. O centro, por exemplo, que precisa de revitalização, a gente fala disso faz muito tempo, mas o assunto vem para a mesa de discussão, mas parece que fica parado. Você fez uma pergunta interessante, porque eu sou engenheiro formado há 42 anos, eu estou aqui em Campinas trabalhando na construção civil. E política, como você falou, prefeitura, a gente tem que falar de política. Nesses últimos 2 governos, o Sinduscom se tornou parceiro da prefeitura. Parece que a prefeitura abriu para ter um diálogo de parceria e não de concorrente, né? Não de que está atrapalhando a cidade. Uma coisa que poucas pessoas sabem é que, por exemplo, a Glicério, o projeto foi doado pelo Sinduscom, por uma pessoa do Sinduscom, que fez o projeto e o projeto foi doado para a prefeitura. A gente teve muita parceria. As calçadas, o projeto de calçada de concreto foi desenvolvido pelo Sinduscom, que levou a técnica para fazer a calçada. No final, como é uma mudança, 100% não foi executado de acordo com os projetos. Isso é uma realidade, mas já foi uma mudança, né? Essa parceria, ela tem que continuar. Só que não é só a prefeitura, tem que ter uma parceria prefeitura e tem que ter uma parceria Câmara, né? Já a Coab, na lei do ex, a gente conseguiu fazer uma parceria com a prefeitura e com alguns vereadores, inclusive
um vereador agora, que é o Paulo Gaspar, que é arquiteto, então ele tem contribuído muito para esse entendimento de que nós somos parceiros. Mas se não tiver essa comunicação, essa parceria e trabalhar como parceiro, a cidade não vai. Uhum. Um outro aspecto também da pandemia na cidade, né, juntando aí com o que o Edson trouxe, são os fechamentos de loja na região central. Hoje você anda ali pela Glicério, Barão de Jaguara, Doutor Quirino, você vê uma sequência ali de prédios para alugar. O que pode ser feito, então, para a gente revitalizar o centro de Campinas, para as pessoas voltarem a procurar, né, esses imóveis para alugar, para desenvolver ali uma loja? E se a questão também dos imóveis tombados ali na região central, se isso acaba prejudicando e como a gente pode fazer para preservar a história da cidade? Um exemplo, tem um restaurante ali na região central que fez uma revitalização da sua fachada que ficou maravilhoso, né? E como a gente pode, então, aproveitar essa questão também de trazer a história, né, o passado aqui para o presente e utilizar, valorizar isso? Olha, vocês pegaram no ponto-chave, né? Ontem foi feita uma parceria que a gente tem, que o próprio vereador Paulo Gaspar fez, que é a Frente Parlamentar, que é a união dessas forças, várias entidades, né? Foi a primeiro encontro ontem, né? Infelizmente foi feito na Câmara Municipal, onde estávamos presentes e foi cortada a luz naquele momento, mas a luz não atrapalhou porque a gente estava com bastante energia. Então, a energia não faltou, nós continuamos mesmo de luz apagada. E por coincidência, Marcão, a próxima reunião, que vai ser a primeira, vai ser o centro. Nós colocamos como a principal importância hoje de Campinas, o centro, trabalhando nesses pontos que você falou, lei do retrofit, que são as mudanças dos prédios, voltar, tentar fazer prédios, mudar para prédios de leis sociais no centro, dar mais incentivos para ser construído. Então não é um ponto isolado, é um grupo de coisas que eles precisam acontecer. Tá certo. Hoje estamos recebendo aqui no Band Entrevista o Márcio Benvenuti, ele que é diretor da Regional Campinas do Sinduscom São Paulo. A gente vai agora para um rápido intervalo e volta já já, não saia daí. Estamos de volta com o Band Entrevista, hoje recebendo o Márcio Benvenuti, ele que é diretor da Regional Campinas do Sinduscom São Paulo. A gente falou um pouquinho aí sobre a revitalização do centro da cidade. Eu vou passar agora a bola para o Edson fazer mais uma pergunta. Vai lá, Edson. Numa outra etapa da minha vida, Márcio, eu participei de muitas discussões com você lá na Coab, com a presidência da Coab. Você citou muito a lei de ex, né, que são os empreendimentos habitacionais de interesse social. Você acha que o grande avanço da lei de ex foi a diminuição dos prazos para se aprovar um empreendimento? Edson, foi muito legal que você acompanhou isso quando você estava na Coab, e eu acho a lei a mais importante para Campinas. Vou explicar por que eu acho isso. Você perguntou se Campinas não cresceu nessa área. Eu quero falar para você o seguinte: a Caixa Econômica Federal, em habitação popular, ela representa 85% dos financiamentos a nível Brasil. Poucas pessoas, às vezes você está dentro de um ambiente e você não entende ou faz muita crítica àquele ambiente. Quando vou para São Paulo, as construtoras achavam Campinas uma cidade difícil, essa era a frase. Uma cidade difícil. Por que difícil? Porque não dá para aguentar 16 meses para ter uma planta aprovada, né? É um herói, uma pessoa que compra um terreno e diz assim, daqui 16 meses eu vou começar a vender. A gente sabe que no mundo é difícil, imagina no Brasil, né? Então esse foi o ponto fundamental que a gente lutou mesmo, né? Com um trabalho muito sério. E a gente chegou no final desse trabalho, Edson, a 3 meses. Em 3 meses saía um prédio aprovado na Coab, né? Nessa continuidade. E o que eu quero falar de positivo? De faturamento da Caixa Econômica, a primeira cidade do Brasil em faturamento é a cidade de São Paulo.
A segunda cidade do Brasil, por incrível que pareça, se chama Campinas. Olha. Né? A gente não tem, quando eu falo Campinas, é Campinas a região metropolitana de Campinas, né? Que pega essas cidades. E a gente não pode perder essa chance. E o que acontece hoje, Edson? As construtoras, elas fazem planejamento anual. Elas estão fazendo planejamento para construir em 2023 agora. Se a nossa cidade não aprovar agora, ela não vai construir em 2023 aqui. Ela vai embora, né? Isso é o grande perigo, é você conseguir chegar a informação ao prefeito que as construtoras estão indo embora por esse problema. Uhum. Em relação ao zoneamento urbano, também é um assunto que é sempre debatido na Câmara de Vereadores. O que precisa mudar aqui em Campinas? Quais são os principais pontos em relação ao zoneamento urbano que precisa ter mudança? Um dos pontos que a gente falou, inclusive, que o Sinduscon tem levantado, um trabalho de código da cidade é de 10 em 10 anos. Né? Uhum. Eu sou professor universitário. O que se dá na faculdade hoje, numa faculdade de engenharia, hoje, 4 anos depois, você pode jogar fora porque não vale mais. Vou dar um exemplo. Né? Enquanto está se fazendo parede de tijolo, né? Hoje as grandes construtoras, em obras de até, está fazendo parede de concreto com forma de alumínio. Então, as mudanças são muito rápidas. Nós não podemos esperar 10 anos para mudar a lei. Nós precisamos ter mudanças constantes. Né? Hoje, as mudanças são muito grandes, porque estamos esse ano vendo as primeiras gruas na cidade de Campinas. Né? Por quê? Porque a velocidade da obra hoje tem que aumentar. Os custos indiretos são muito grandes. Né? Então, a velocidade e as mudanças, elas têm que trabalhar tanto na obra, como está acontecendo no canteiro, como tem que mudar nas leis. Hoje tem que ter tomada para carro elétrico. Né? Todos os prédios hoje lançando tem que ter tomadas. As mudanças de característica dos prédios, elas têm que ser mudadas nas leis. Márcio, eu queria perguntar, dentro dessas mudanças, uma situação que sempre se discutia também na Coab é a possibilidade que havia, e isso foi discutido algumas vezes, mas nunca foi para frente também, de ter empreendimentos populares na região aqui de Sousas e Joaquim Egídio. Isso nunca avançou também. Esse é um gargalo e as pessoas parecem que não querem muito esse tipo de empreendimento, Márcio. Olha, Edson, você pegou num ponto que Sousas, Barão Geraldo, não são Campinas. Né? Não, infelizmente, há uma luta muito grande, né? Porque esses bairros foram construídos de uma tal forma e uma proteção. Eu tenho 42 anos, eu lembro que o primeiro prédio, a minha especialização é fundação, eu fui fazer em Barão Geraldo, o primeiro prédio de Barão Geraldo, não lembro o tempo, deve ser uns 30 anos, as pessoas se amarravam na árvore, secavam com corrente, porque não podia chegar Então, realmente, não é Campinas, né? Isso tem que mudar, né? Eu não sei quando vai mudar, mas eu acho melhor fazer como o Marco está falando, vamos pensar no centro. Eu acho que é mais rápido, é mais interessante. Está mais na mão, né? E vamos ter um objetivo maior, mas é difícil. Esses dois, nenhum prefeito que passou ou que passará, não sei se vai colocar. A gente conseguiu no tempo do Jonas, uma coisa que eu briguei muito, é que o prédio social poder ser em todo lugar da cidade. Isso foi mudado no Jonas, né? Isso foi um grande avanço já, porque não tem sentido você construir prédios sociais a 30 quilômetros do centro, né? Hoje o mundo não é assim, são várias centralidades e o projeto social tem que estar em todos os lugares. A gente estava até falando com o Marcos, não tem sentido o camarada trabalhar em Sousas e morar no distrito do Ouro Verde, por exemplo? Não tem. E as pessoas que depois moram em Sousas, que acham que estão morando bem, eles têm problema, porque a pessoa que é o colaborador dele mora longe, né?
Mas esse é um sentido que está mudando rápido. A gente está levando essa ideia ser divulgada. O Sinduscon está fazendo um trabalho muito interessante também nas universidades, chama Sinduscon na prática. Porque eu falo que é que nem um trabalho de médico. Esse trabalho curativo, e a gente entrando nas faculdades, nas universidades, nós estamos fazendo o preventivo. Nós estamos formando o estagiário lá, o aluno, com uma cabeça nova, né? Com uma ideia nova, com projetos novos, que eles precisam incorporar e entender. Uhum. Falando nessa cabeça nova, nesse novo pensamento, na questão de sustentabilidade, né? Quais são as novidades no setor da construção civil em relação a uma construção mais sustentável? Já existem mudanças significativas no setor ou ainda não? Olha, a construção civil está muito adiantada nesse sentido, né? Hoje é muito difícil você ver uma madeira que não seja carimbada com selo de venda. Você vê hoje o Sinduscon, ele tem um CTQ, que é um Centro de Qualidade Tecnológica do Estado de São Paulo. Agora, o Estado de São Paulo exporta para o Brasil inteiro, a força está no Estado de São Paulo. Então, essas ideias, por exemplo, hoje o carbono, né, o índice de carbono é uma coisa que está sendo vai ser muito difícil uma empresa de construção que ele não faça esse controle daqui para frente. Hoje é muito interessante a captação de água, percentual de verde dentro dos imóveis, dentro das construções de edifícios. Essa preocupação é a lei do mercado. Se ele não fizer isso, ele não vende, né? Hoje está muito adiantado nesse sentido, essa preocupação. Agora, é interessante, isso das construtoras, mas infelizmente a construção civil às vezes tem muito informal, né? Essa é uma luta também que a gente faz na informalidade dessa mão de obra, que às vezes diz assim, aconteceu um acidente numa obra, você vai lá, não tem engenheiro, não tem mestre, não tem a planta aprovada, isso não é obra para a gente, né? Com exceção do prefeito Jonas, os outros prefeitos foram médicos, né? O doutor Hélio, Pedro Serafim, agora o Dário Saad. Você acha que o prefeito de Campinas deveria ser um engenheiro para poder dar uma mudada desse? Não, eu vou ser sincero, eu acho que não. O Dário, ele deu uma continuidade acima da expectativa do que eu pensava. Ele pegou a construção civil e a gente teve, inclusive, muitas conversas com ele, mostramos para ele o que a construção civil precisava e ele está sendo muito ativo. Mas não é só um prefeito, a gente sabe que um prefeito não resolve. Hoje o governo é fatiado com secretarias, né? Você sabe disso. Então, às vezes a informação não chega para o prefeito, mas a gente tem um canal de comunicação com o Dário muito forte nesse sentido. Ele é um prefeito que está se esforçando muito para que seja mudado. Por exemplo, nós temos uma lei em Campinas de aprovação rápida para casa até 500 metros que o Jonas fez. 500 metros, em 3 dias você pega um alvará para construir. O Dário, nós estamos com 2.500 metros já, 5 vezes mais. Foi a primeira atitude quando ele entrou, foi para 1.500, de 1.500 hoje estamos com 2.500 e tendo reuniões muito rápidas para que isso seja atingido. Obras de 2.500 metros representam 80% do número de obras de Campinas. Maravilha. Infelizmente, o nosso tempo já terminou. Eu quero agradecer muito a presença do Márcio Benvenuti, diretor da Regional Campinas, do Sinduscon São Paulo. Márcio, muito obrigado pela sua participação e até uma próxima. Muito obrigado a vocês, obrigado a todos que estão assistindo e a gente quer contribuir sempre para o crescimento da nossa amada Campinas e região. E Edson, valeu e até semana que vem. Tchau, Marcos. Tchau, Márcio. Tchau, tchau. E a você de casa, muito obrigado pela companhia. Uma ótima semana e até mais.